Olá, pessoal. Eu estou ao vivo aqui, estou, na verdade, gravando essa entrevista. É força do hábito dizer que está ao vivo, então não vou dar boa tarde, mas pode ser que a gente transmita essa entrevista logo mais, então ainda seja tarde. Eu sou a Gisele Federici, estou aqui com o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, deputado federal, que vai comentar com a gente como é que foi ontem a audiência com o Procurador-Geral de São Paulo sobre o caso de Paraisópolis. A gente vai comentar também sobre o que aconteceu com os policiais e, enfim, fazer uma cobrança aqui ao governo do estado de São Paulo depois do massacre que a PM praticou dentro da favela de Paraisópolis durante um baile funk, onde 9 jovens morreram pisoteados e espremidos ali pelos policiais, né? Deputado, obrigado por nos receber, sempre presente aqui na TV 247. Tudo bem com o senhor? Oi, Gisele, tudo bem? Obrigado pelo convite para participar na TV 247. Maravilha. Então, ontem, vocês pediram uma audiência com o Procurador-Geral de São Paulo, que atendeu esse grupo, né? Eu até queria te perguntar todo mundo que estava lá, porque eu sei que estava a deputada Érica Malunguinho, deputado estadual, junto com você federal estava também o Zaratini, né, do PT de São Paulo também. E como é que foi essa audiência? O procurador Jean Paulo Osmanio ouviu todo mundo? Como é que foram as exposições sobre o que aconteceu em Paraisópolis? Olha, Gisele, ontem, de manhã, eu liguei para o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Jean Paulo Osmanio, e pedi uma audiência urgente, tendo em vista a gravidade dos fatos ocorridos lá em Paraisópolis. Ele concedeu às 15 horas, estivemos lá, eu, o deputado Carlos Zaratini, a deputada Érica Malunguinho, o deputado Luiz Fernando Teixeira, da Assembleia Legislativa. Tiveram também a doutora Kenarique Bodidian, que foi desembargadora, foi lá pela Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, foi o Marco Aurélio do Prerrogativas, Marco Aurélio Carvalho, também foi o Marco, os representantes dos sindicatos de advogados, foram 2 representantes da OAB, foram também representantes da Fundação Tito Setúbal, da Rede contra o extermínio da juventude negra. E, em primeiro lugar, nós temos, olha, isso é fruto de um discurso do governador, que tem estimulado uma força policial sem controle. E isso tem que ser avisado. Nós já estávamos avisando o Ministério Público anteriormente que isso poderia acontecer, porque o discurso do governador vinha nesta direção. Em segundo lugar, nós pedimos a apuração imediata e ele nos disse que estava nomeando uma promotora do júri porque ele considerava aquilo assassinato. Portanto, isso tem outra característica, né? Quer dizer, eles já consideraram como assassinato e não vai ficar enrolando isso em auto de resistência seguida de morte, excludente de licitude, que é um outro discurso que está vindo na nossa sociedade também, aí desde o presidente da República ao ministro Moro, sobre excludentes de licitude, quer dizer, é uma licença para matar. Então, ele já disse, olha, eu vou botar já no júri, uma promotora do júri, isso aí é um assassinato. Deputado, então essa atitude foi diferente do governador de São Paulo, né? Foi algo positivo a princípio, que vai ao encontro do que vocês estavam solicitando, né? Que fosse investigado como um crime da polícia. É isso. O governador quis passar pano, dizendo que não tinha nenhuma evidência, e ele não. Ele já colocou uma promotora do júri nesse aspecto. Em terceiro lugar, nós pedimos uma punição exemplar dos policiais envolvidos. E, em quarto lugar, nós pedimos a ele para construir um grupo para regulamentar uma política pública para o baile funk. Uma política pública. Veja, no governo do Haddad, que foi lembrado ali, tinha um ex-subprefeito, Adalberto Dias de Souza. No governo do Haddad, eles tinham um grupo de cultura que levava banheiro químico, levava palco, levava som, a polícia ia junto. Então, você disciplinava o lugar de ter o baile funk para não afetar a vizinhança. E você, então, tirava todos os problemas
passíveis de acontecerem num baile funk. E agora, sem essas políticas, há uma criminalização do baile funk, que é uma expressão cultural da periferia, dos negros da periferia, né? E há uma tentativa de criminalização dessa expressão cultural, uma estigmatização do baile funk. Então, ele nos disse que estava nomeando aquela procuradora do júri, em segundo lugar, que ia agir com rigor, porque aquilo é uma tragédia e uma chacina, e, em terceiro lugar, ele estaria criando esse grupo de trabalho para a construção de uma política, integração das áreas para o baile funk, né? Então, foi positiva a reunião, né? Estava também o promotor que cuida dessa área do controle externo da polícia, ele estava lá também, e, portanto, nós vamos prosseguir para se estabelecer procedimentos com a polícia, para a polícia não ter essa letalidade que tem, provocar esse sofrimento nas famílias, né? Todos ali, você vai ver idades de 14, 16 anos, 18 anos, podia ser nossos filhos, né? Filhos são nossos filhos. A gente tem que entendê-los assim. Eles não são filhos dos outros, porque no Brasil, quando é filho dos outros, pode. Quando são os nossos filhos, não pode. Eles são os nossos filhos e a gente espera que nunca mais aconteça o que aconteceu em Paraisópolis no sábado. Perfeito, deputado. E, inclusive, pegando sua própria frase, né, de se eximir quando o problema não se trata da gente, não só isso, mas criminalizando esses jovens, né, colocando neles alguma culpa por estarem num baile funk onde pode acontecer isso, aquilo, outro, né? Ou seja, se eles estavam cometendo alguma irregularidade, como usando drogas, então isso justificaria, né? Uma ação da PM justificaria. Inclusive, o João Dória falou sobre aquele baile não era nem para estar acontecendo lá na rua, o que já é assustador, porque ele está associando a regularidade do baile com a ação da PM, né? É que nem o carnaval de rua. O carnaval de rua, alguém reprime o carnaval de rua ou protege o carnaval de rua? Ou, digamos assim, dá as melhores condições para o acontecimento? No carnaval de rua não acontece nenhum consumo de drogas, né? Então, é estigmatizar a expressão cultural negra. Isso é inaceitável, é racismo. Esse governador precisava botar a mão na consciência de que o que aconteceu no Paraisópolis é grave e diz respeito a uma polícia que precisava ter outro preparo, e não aquele que ela está tendo, e tampouco ele pode passar mensagens liberando o uso indiscriminado da força por parte da polícia. E a punição, até o momento, dos policiais envolvidos foi tirá-los da rua, né? Transferi-los para funções administrativas dentro da PM. Vocês concordam com isso ou vão cobrar para que algo mais seja feito? Não, eu acho que foi boa a medida, porque se eles tivessem permanecido no trabalho de rua, teria sido um escárnio, né? Agora, na medida em que se chegar à evidência que eles foram os responsáveis, aí a medida tem que ser uma medida mais firme, porque ali houve 9 homicídios, né? E, portanto, na medida em que se entender que eles foram os responsáveis, porque aí a gente, no Estado Democrático de Direito, garante o direito à defesa, ao contraditório, etc., né? Mas, na medida em que se tiver a clareza da responsabilidade, tem que prender. E, por último, eles agiram de maneira ilegal, porque quem deveria ter removido os corpos teria que ter sido o SAMU e teria que ter tido uma perícia antes da remoção dos corpos. E eles alteraram o lugar do crime e a cena do crime. Portanto, eles já praticaram ilegalidades. Pois é, uma sequência, né? Isso é uma sequência de ilegalidades, né? A ação que começa, inclusive, com o argumento de que havia fugitivos numa motocicleta e eles entraram na direção do baile funk e, por isso justificaria a ação, o que daria uma ação desastrosa. Mas depois que a gente viu os vídeos publicados por moradores,
os policiais mostraram que eles praticaram espancamento desses jovens, né? Vai muito além de uma ação desastrosa. Como é que o senhor avalia essa prática de tortura que as forças do Estado fazem? Porque esses jovens morreram por forças do Estado, né? Muito novos e, como você mesmo já disse aqui, criminalizados pela cultura que eles estavam envolvidos e na região também que estavam envolvidos, porque muitos comentários depois do que aconteceu foi quantas festas não acontecem gente branca e de outro tipo de música com o uso de drogas, mas não há entrada da PM. A diferença aí nesse caso é que uma festa também é feita na rua e as outras em lugares fechados, até o carnaval de rua que o senhor citou, tem um acordo com a prefeitura antes, onde vai passar os blocos, etc. E nesse caso, o governador, volta a dizer, já falou em alvará, falta de alvará imediatamente, né? Então, queria que o senhor fizesse um comentário sobre isso, sobre essa justificativa de que poderia ter havido uma ação para perseguir esses fugitivos. É sempre uma desculpa, digamos assim, de que estava correndo atrás de alguém, né? Quando a Agatha morreu, havia uma motocicleta também. Olha, toda a medida desastrada da polícia, eles alegam que eles estavam, que havia reação, eles estavam em busca. Aquilo foi um desastre. Segundo, é uma generalização, é uma calúnia falar em droga, né? Porque esses 11 que morreram têm algum vestígio de uso de drogas, né? Enfim, é criminalizar a manifestação popular negra, não é? O governador ele devia dizer o seguinte: olha, nós vamos dialogar com os baile funks e vamos dar o apoio para que eles ocorram nos melhores lugares, com as condições mais seguras possíveis e sem que tenha qualquer tipo de problema, né? E, por último, isso demonstra o uso ilegal da força. O Estado não pode usar ilegalmente a força. O Estado tem monopólio da força para empregá-la com procedimentos que tenham uma regulamentação. E isso demonstra uma polícia despreparada para o uso da força e uma polícia que aceita o uso da violência contra os jovens pobres da periferia. É na periferia. Teve um comandante da rota realmente outro dia que disse: na periferia a gente trata diferente. É isso, é o filho do pobre, é o negro, né? Então isso é uma força policial que não rompeu com o racismo, não rompeu com a escravidão. E nós temos que preparar essa força de maneira diferente, com o uso legal da força, uma estratégia de uso da força bem feita, e não esse desastre que aconteceu. E eu responsabilizo os comandos, porque esses soldados deveriam ter sido melhor preparados e não foram. Deputado, vou te fazer uma última pergunta. Alguns parlamentares de oposição na Alesp estão defendendo uma CPI de Paraisópolis. O senhor concorda? Concordo, eu concordo porque é uma chacina e tem que riscar no chão para que nunca mais aconteça outros Paraisópolis em São Paulo. Muito bom. Muito obrigada pela rápida conversa aqui com a TV 247. O deputado Paulo Teixeira, deputado federal do PT aqui de São Paulo, que estava ontem na audiência junto com o procurador-geral de São Paulo para falar, para denunciar a chacina de Paraisópolis. Obrigada, deputado. Muito obrigado. Um abraço a você. Abraço. Tchau, tchau.